Então segure aí, porque Bruno vai pegar seu telefone. Vamos para a entrevista aqui, meu querido Abraão. Vamos, Bocão, agora mesmo. Metrópole Entrevista. Pois é, e vamos conversar com o doutor Francisco Neto, andrologista e urologista, muito amigo do meu amigo, procurador do estado, Rômulo Moreira. Que prazer, aperta o botãozinho verde aí, doutor. Que prazer tê-lo aqui, viu, doutor? Obrigado pelo convite. E eu lhe trouxe aqui por um exemplo, não, claro que nós não vamos dar o nome, né, vamos omitir, mas que me chamou muito a atenção. Eu tenho um amigo, ele é cadeirante, ele sofreu um acidente há 10 anos atrás. Esse amigo meu sofreu um acidente e ele ficou muito depressivo, muito para baixo, e durante todo esse tempo ele procurou médicos e, pasmem os senhores, todos disseram a esse amigo meu que ele não teria mais ereção na vida devido ao acidente e tal. Ele entrou em depressão completa, além do convívio de fraldas, de depender de enfermeiros, do dia a dia em cima de uma cama. E é um grande amigo meu, e eu vivo lá, consegui arrastar ele, mas ele sempre me dizia, ele falava o seguinte: você pode ser feliz e eu não. O seu pinto pode subir, o meu não. Eu acabei pra vida e tal. Durante todo esse tempo, você acredita, Abraão? 10 anos ele me dizia isso. E eu dizia, mas rapaz, você já procurou? Não, já fui a todos os médicos. Simplesmente. Foi inutilizado. Simplesmente, rapaz, eu nem sabia e fiquei super feliz. Um amigo nosso em comum chamou esse amigo e levou para quem? Para doutor Francisco Neto, andrologista e urologista. E esse amigo meu tá feliz da vida, porque o que é que o senhor falou para ele e a possibilidade dele voltar a ter ereção? O que é que aconteceu com esse amigo meu, cadeirante? Bom dia, doutor. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia. Eu fico às vezes, quando ele me comentou, né, o fato de ter procurado muitos médicos urologistas e não ter resolvido o problema, eu fiquei um tanto, eu diria, surpreso, porque na minha rotina, dia a dia, eu tive, na verdade, uma formação fora do Brasil, e eu trabalhei no Hospital dos Veteranos do Vietnã, onde isso é o mais comum lá nos Estados Unidos. Por causa da guerra do Vietnã, tem muita gente, muito cadeirante, muita gente que teve problema de medula. E é uma coisa muito simples de resolução, porque essas pessoas que têm a lesão de medula, elas não perderam, na verdade, o poder hidráulico do pênis de ter uma ereção. Eles apenas interromperam o caminho normal, que é a liberação nervosa, por causa da medula. Mas existe um sistema vascular intacto. Então, na verdade, você vai fazer um bypass desse sistema nervoso e conseguir ereção. Então, toda pessoa que tem essa lesão de medula, ele ainda tem a função. Obviamente que vão ter que usar algumas medicações para isso, mas essa função pode ser retornada facilmente. Então, eu fiquei muito surpreso, porque vários colegas que não conseguiram dar o diagnóstico, ou nem se preocuparam. A minha preocupação, Zé Eduardo, é falta de informação dos meus colegas, ou falta de atenção com os pacientes para poder tratá-los, fazer pouco caso das pessoas. E quem tem realmente esse tipo de problema, a gente sabe que o homem vive, na verdade, do falo, né? Então, o cérebro da gente está no pinto, não está na cabeça. É verdade, não, doutor, é uma coisa verdadeira. Imagina quando isso acontece, um cara jovem... Jovem, ele não tem 45 anos de idade, tem isso aí mais ou menos. Além da inabilidade, você não poder, né, na verdade, você ter esse problema, não poder andar, né, com suas próprias pernas, a incontinência urinária, o fato de deixar você, na verdade, praticamente inválido, né, porque... Por causa da paralisia, você ainda perder a função erétil, é muito complicado. Agora, doutor, eu estou conversando com o doutor Francisco Neto, ele é urologista e andrologista. Os telefones para as pessoas ligarem, meu querido A, que hoje é sexta-feira. Ok, 3505-5000, 3505-5000. Você que está aí caído, olha a oportunidade de ligar para cá e fazer a sua pergunta, né? Pois é, doutor Luiz Francisco Neto, me diga uma coisa, e qual é o remédio e o que é que o senhor passou para ele, o que é que ele vai ter que fazer, e a expectativa e a esperança dele voltar a ter ereção, esse cadeirante? É interessante, Zé, porque quando eu fui procurado pelo nosso amigo em comum, certo, ele tinha falado em prótese peniana. Isso. Quanto custaria uma Chegou prótese? ao limite, né? Isso, eu disse, não vejo necessidade de prótese nenhuma, até precisa de uma avaliação. Ele vai precisar usar, na verdade, o que a gente chama de injeção intracavernosa de substância vasoativa, que faz com que haja o relaxamento do músculo peniano e consequente ereção. É uma medicação injetável, antiquíssima, a gente chama de Trimix, eu trouxe para o Brasil há 20 anos atrás, que a gente já utiliza isso como teste.
Há 20 anos atrás era a única droga que a gente tinha para disfunção erétil. Hoje a gente tem vários comprimidos, mas antigamente não tinha. Então ela é usada tanto para teste quanto para promover uma ereção. É uma medicação injetável no corpo cavernoso, não é dolorosa, que promove a ereção por relaxamento de músculo e dilatação arterial. Essa injeção, por exemplo, ele teve lá, ele pode tomar todos os dias, um dia sim, um dia não, na hora que for fazer o sexo, praticar o sexo, como é que é? Ajustada a dosagem para que ele não tenha priapismo, isso já foi feito. O que é priapismo, doutor? Priapismo é uma ereção prolongada de mais de 8 horas. Esses pacientes que têm problemas de lesão de medula, eles têm uma tendência a responder neurologicamente muito mais do que uma pessoa normal. Então, se uma dose usual para qualquer pessoa normal seria de pronto meio ml, uma hipótese, para o cadeirante tem que ser um terço dessa dose para ele não ter essa ereção prolongada. Ao contrário do que as pessoas pensam, quem tem lesão neurológica tem uma hiperreflexia, né, neuronal e promove uma aceleração dos neurônios. Então, ele vai usar essa medicação, ele pode usar todos os dias, injetada. Ele mesmo dá injeção? Ele já foi feito, inclusive, o protocolo para ser ensinado a ele aplicar. No dia que eu fiz o teste com esse nosso amigo, eu ensinei já a ser aplicada a medicação. É só ele aplicar a injeção a hora que ele quiser ter ereção. A injeção aplicada onde, doutor? No pênis, no corpo cavernoso, lateralmente no pênis. Antes do sexo? 5 minutos antes. 5 minutos. 5 minutos e aí ele vai ter ereção, orgasmo normal? Normal, mais ou menos. É mesmo? O orgasmo eu dependo ainda, como foi a primeira avaliação, eu dependo do tipo de lesão de medula, que eu não sei, não identifiquei ainda qual é o tipo de lesão de medula que ele tem, qual é o par de nervo, né, que foi lesado, que é pra gente saber se vai alterar o orgasmo ou não. E a felicidade dele, doutor? Porque durante todo esse tempo, as pessoas podem ligar para cá para tirar dúvida também, viu? Durante todo esse tempo ele viveu numa depressão profunda em relação a isso. E a felicidade dele quando o senhor disse a ele que ele volta... E inclusive ele aplicou a injeção, não foi? Isso já foi feita a aplicação no meu... E a felicidade dele? Na mesma hora, exatamente quando ligou para você, exatamente ainda no consultório, né? Exatamente, foi. E eu soube que ele postou isso no WhatsApp. No WhatsApp para todo mundo ver. É verdade, a felicidade de um homem, rapaz. 10 anos, Abraão, você já imaginou você cadeirante, usando fralda, dependendo de 2 enfermeiros, em cima de uma cama, depois de um acidente que ele sofreu ali no Caminho das Árvores. Medula, você lembra? E ele conviveu com isso, simplesmente da água para o vinho, chega ele leva 10 anos atrás, 10 anos querendo essa solução para a vida dele, ninguém dá a solução, ele chega, um amigo nosso comum, bota lá, você vai ter. Imagine a felicidade de um homem desse, Abraão. Quer dizer, ele estava consciente de que estava acabado, mas ele... Esqueça, amigo. Consciente de tudo. Impressionante. E mais impressionante ainda é que você não tem noção de como derruba o homem a falta de ereção, né, doutor? Você tem casos profundos, né? Sem dúvida. Isso é a minha rotina. Você pode perder a ereção de uma hora para outra sem nada? É muito improvável. Ela geralmente vem ocorrendo paulatinamente. No caso específico de lesão de medula, sim. Qualquer lesão neurológica pode provocar uma disfunção erétil total da noite para o dia, mas não é usual, não. O homem começa a perder a ereção 20, 22 anos, você está com a força total, 18, 19, 30. Quando é que o homem começa a perder a ereção, não tem mais aquela ereção forte, tocar? Isso, na verdade, é um mito, Zé Eduardo. Nós não nascemos para chegar a uma certa faixa etária e perdermos a função erétil. O que vai ocorrer, na verdade, são as mudanças com a idade. É óbvio que um homem de 60 anos não tem a mesma virilidade, uma parte de 20. Mas as ereções, elas vão acontecendo da mesma maneira, pode demorar um pouco mais para se obter, demora-se um pouco mais ao orgasmo. Você pode ter um tempo maior de platô para reganhar essa ereção. Por exemplo, com 20 anos você ganha uma ereção, em 10 minutos você tem outra ereção. Aos 40 você precisa mais ou menos 1 hora ou 2 horas, e aos 60 pode demorar até mais um dia. Mas o homem não nasceu para perder função erétil. Isso, na verdade, fica na cabeça do homem. Então é uma lenda. Ele fica se programando para um dia vou ficar broxa e tal. Desculpa até o termo, mas é as pessoas entenderem. E não é verdade. Então ele se programa e acaba ficando realmente broxa, porque ele programou que vai chegar a uma certa faixa etária e que ele vai perder a função erétil. E não é verdade. Eu estou entrevistando o urologista e andrologista, Dr. Francisco Neto. Tem uma pergunta aqui, da quantidade de jovens que estão tomando remédios como Viagra ou Cialis nas feiras de São Joaquim. Inclusive a Record fez uma matéria em relação a isso. Contrabando, né? Contrabando, exatamente. Eu quero chegar nesse ponto, Abraão. Nas feiras de São Joaquim, 7 Portas, a pílula azul ou diamantia azul, como é popularmente chamado, também é vendido sem critério algum, e jovens estão tomando o Cialis e o Viagra. O senhor indica? As indicações médicas, se for feita com segurança e com avaliação médica, é bastante segura. Em relação a essa droga que circula, na verdade, no São Joaquim, isso é uma aberração do nosso país, infelizmente, país sem lei,
porque a droga que é vendida, na verdade é uma cópia falsificada na época do próprio sildenafil do Viagra, que era o detentor da patente, e foi vendida abertamente na frente de todo mundo. Eu, inclusive, cheguei a ver um policial comprando isso na Feira de São Joaquim. Como eu vejo hoje policiais comprando disco pirata, quer dizer, quem está aí para cumprir a lei, na verdade não cumpre a lei, então ele não pode acreditar em ninguém. Então essa droga, por exemplo, para 1000, que foi vendida regularmente na Feira de São Joaquim, é uma droga falsificada, até porque ela vem do Paraguai. O Paraguai não tem laboratório farmacêutico, quem fabrica isso? Então é vendido, e aí me assusta mais ainda, Zé Eduardo, porque para economizar R$5, quer dizer, o pinto das pessoas vale R$5, o meu vale muito mais que isso. Então eu prefiro uma droga original. E como o Bruno colocou aí, um dos grandes problemas é que jovens que ainda têm ereção normal estão tomando esses remédios. A maioria começou já, na verdade, a seu início de atividade sexual já usando alguma medicação. Isso se tornou uma muleta. Ele acha que não consegue mais uma ereção normal porque ele se acostumou a usar a droga. Como está usando também os anabolizantes. Então, hoje é disseminado o uso dessas duas drogas, tanto para testosterona quanto para a disfunção erétil, e que vai causar lesões gravíssimas lá na frente. Essas pessoas vão evoluir com um quadro muito grave lá na frente, de disfunção hepática. Alguns podem até morrer por uso dessas medicações. E é verdade ou mito o uso do Viagra com bebida alcoólica? Não há qualquer problema. Eu estava discutindo, inclusive, ontem, numa reunião com os amigos, sobre essa história. Se fulano toma medicação para ereção e pode morrer do coração. Isso também é um mito. Não existe nenhuma contraindicação específica dessas medicações para quem tem qualquer problema cardíaco ou hipertensão. Existe sim uma contraindicação para um uso regular de algumas outras drogas que podem potencializar o efeito vasodilatador e provocar uma síncope, ou seja, uma morte abrupta. Mas em relação à bebida alcoólica, não há qualquer interação medicamentosa com essas drogas. A comida, a alimentação talvez diminua o efeito dela, porque ela se mistura ao bolo alimentar. Mas em relação à bebida alcoólica não há qualquer problema. Fernando está na linha 2. Alô, Fernando, bom dia. Doutor Francisco Neto, andrologista e urologista aqui. Quero aproveitar e mandar um abraço para meu amigo e irmão, doutor Eduardo Café. Bom dia, Zé. Oi, Fernandão, e aí? Bom dia, você é o médico aí. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor aí. Certo. Zé, eu tenho 38 anos, tá? E sempre tive uma vida sexual bem ativa, assim. Eu sempre eu conseguia chegar, dar 2, tá, com a mesma ereção. Mas de um tempo para cá, eu tenho sentido muito incômodo na cabeça da glândula. E, assim, como se ela ficasse dormente. E o meu pênis também, assim, eu tenho uma dificuldade em entender quando é a hora do orgasmo com a hora de fazer xixi. Você pode estar respondendo sua pergunta, claro que eu preciso de uma avaliação mais detalhada, mas você pode estar com alguma prostatite que esteja provocando essa alteração no orgasmo, exatamente misturada essa sensação de prazer com a sensação de micção. Em relação à glande, eu teria que examinar, mas pode ser uma balanite, algum processo de infecção balânica, ou seja, da glande do pênis, por excesso de prepúcio ou não, ou até uma cirurgia de postectomia realizada com lesão de nervo. Mas como foi uma coisa que começou a ocorrer, provavelmente há alguma disfunção fácil de resolver, mas eu preciso de uma avaliação clínica. O homem vai pouco. Não deve ser um grande problema, né, doutor? Ele gostou. Acho que ele não estava acostumado com as coisas de Abraão. Ele ouve, ele ouve direto, mas não estava acostumado. Essa foi inédita. Essa foi inédita e terrível, doutor. Pelo amor de Deus. Grande sacana. Doutor, Rubem está na linha 3. Vamos lá, Rubem. Ô, doutor, bom dia a todos aí. Doutor Francisco Neto. Está programado agora que eu tô com câncer na próstata. E vou tirar essa próstata. Eu pergunto, depois dessa cirurgia, eu perderei a ereção? Vamos respondendo a sua pergunta. Isso é estatístico. Infelizmente, no nosso país, o índice de perda de ereção após a cirurgia de prostatectomia radical é muito alto. Eu diria que está em torno aqui de 70% a 80% de chance de você perder a sua ereção. Por que é que eu digo aqui? Eu fiz minha residência médica nos Estados Unidos e lá o índice de perda de ereção após uma prostatectomia radical é de 10%. Aqui é de 70% a 80%. Mas eu acho que nesse caso específico, você tem que se preocupar muito mais em salvaguardar a sua vida, né? Claro, você tem um câncer de próstata, e se realmente há uma indicação de cirurgia radical, e depois a gente consegue corrigir o problema da ereção. Eu acho que agora é o momento de você se preocupar com o câncer de próstata, também observar se realmente essa indicação é de cirurgia ou se existe alguma outra indicação para a solução, depende da sua faixa etária ou não, mas depois a gente cuida da parte da ereção. Anônimo na linha 5. Bom dia, Anônimo.
Bom dia. É o seguinte, eu fiz uma operação de próstata, né? E daí pra cá não tive mais ereção. Tem algum problema que possa dizer? Esse é o meu problema? Você fez a operação de próstata quando? Tem uns 9 anos. E em 9 anos você não teve mais ereção? 7 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho uns 70. 60. E aí, doutor? Provavelmente, o que acontece, na verdade, é similar, Zé Eduardo, ao problema do paciente de lesão de medula. Quando ocorre a cirurgia de prostatectomia radical, alguns cirurgiões lesam o nervo eretor, que passa exatamente atrás da próstata. Quando ele lesa esse nervo, você não tem mais ereção espontânea. Numa cirurgia, que eu diria que não há lesão de nervo, você tem até 2 anos para reganhar essa ereção. Como já são 9 anos, provavelmente houve lesão total de nervo. Você também é um candidato a usar ou medicação intracavernosa ou prótese peniana. A depender da causa, você tem 70 anos, tem que saber se existe um sistema vascular íntegro. Se houver, as medicações injetáveis podem lhe ajudar. Doutor, falando agora sério, chega de risada. O senhor trouxe uma notícia maravilhosa citando esse caso do amigo de Bocão, né? Que eu tenho certeza que outros também que estão nessa situação agora estão esperançosos em relação a isso. Agora, falando do diabetes, eu também tenho um amigo que ele perdeu totalmente a ereção por causa do diabetes. Não perdeu o desejo, perdeu a ereção. Nesse caso do diabetes, a situação é mais complicada? É interessante, Abrão, porque vale fazer a distinção entre orgasmo, ereção e ejaculação. Isso. São mecanismos completamente distintos, de diferentes mecanismos, mas que acontecem exatamente e simultaneamente juntos. O orgasmo é dado pelo sistema nervoso, juntamente com o prazer que é dado pela liberação de hormônio, e a ereção é o pênis em termos de vascularização, aumento de artéria. O diabetes, ele provoca 2 lesões nos pacientes. Uma desmielinizando a bainha do nervo do pênis. O açúcar elevado a longo prazo, ele começa a desmielinizar o nervo. Se você desmieliniza o nervo, você tem lesão nervosa, ou seja, não promove, o nervo não funciona, não libera neurotransmissor, que não promove a ereção. E em segundo lugar, as artérias do pênis começam a ficar endurecidas. Então, o diabetes, ele acaba com todo o sistema neurológico e vascular. Então, se for só o sistema neurológico, nós conseguimos fazer com medicação com que ele volte a funcionar. Se houver lesão neurológica e vascular, é prótese peniana. Mas o diabetes é hoje uma grande causa, Abraão, de disfunção erétil no mundo inteiro. Verdade. Engraçado, viu, Abraão? Você faz essa pergunta e aqui a Luísa também faz a mesma coisa. O homem que perde a ereção por conta da diabetes tem tratamento para voltar a ter ereção? Tem, sem dúvida. Não tem, inúmeros pacientes, a grande maioria dos pacientes hoje que tem disfunção de ereção, Zé Eduardo, são diabetes ou hipertensos. Alô, um ouvinte na linha 13. Ouvinte, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bocão, tudo bem? Bom dia, meu doutor, amigo. como vai? Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor para me tirar uma dúvida. Pois não. Sou casado, tenho 62 anos de idade e tive um relacionamento fora, né? E nesse relacionamento, eu saindo com essa garota, eu fazendo sexo, o que é que ocorreu? Eu senti um estalo no meu pênis, né? E após esse estalo, logo no dia seguinte, o que é que ocorreu? O meu pinto realmente formou uma bolsa por baixo, né? E uma tortura e diminuiu assim, vamos se dizer assim, 12 a 13 centímetros do meu pênis. E eu estou sofrendo esse trauma, principalmente com minha senhora em casa, né? Olha, além da praga que ele rogaram, desculpe a brincadeira, mas isso é chamado fratura peniana. A fratura peniana, ela pode ocorrer. Eu tenho um caso, inclusive, de um amigo que aconteceu na lua de mel. Foi inventar uma posição mirabolante, dobrou o pênis no meio e quebrou o pênis. Quebra. Eu já li muito sobre isso. É fratura peniana, ele rompe a camada da albugínea e ele, quando rompe a albugínea, ele... Bocão sentiu um ginge. Deve incomodar muito mesmo. Impressionante isso. E aí, doutor? Tem que se observar se essa lesão é muito grande, porque ela forma fibrose e pode provocar doença de Peyronie, ou seja, encurvamento do pênis na cicatrização. Mas é de simples correção, não há nenhuma... Pode ser corrigido sim. Tem um desespero, não, né, doutor? Não, dá para corrigir. Mas o tratamento leva quanto tempo aí, doutor? A depender da fratura, não há muita coisa a ser feita. Se foi só a fratura, eu não me lembro, me recordo de falar quanto tempo tem isso, mas ela geralmente evolui para a cura espontaneamente. Agora, se a lesão na fratura provocou fibrose, depósito de fibrinogênio na lesão, ele começa a ter uma doença de Peyronie. Aí a gente tem que fazer uma cirurgia para corrigir
e retirar e fazer retalho nesse local e fazer o pênis voltar a funcionar. A gente está falando isso tudo aqui com um doutor pós-graduado e conhecedor, especialista, com o doutor Francisco Neto. Mas a pergunta é a seguinte, por exemplo, esse senhor sofreu essa fratura, né? Está em casa, sofrendo demais, o outro também entrou no ar com problemas de ereção. O SUS presta para alguma coisa para ajudar esse povo que não tem dinheiro para tratamento? É caro um tratamento como esse, não é, doutor? Não, às vezes não, Zé. Eu fui professor por 12 anos. Eu lecionei na Hospital Santa Isabel e fiquei 12 anos trabalhando com o SUS. Você pode fazer algum tratamento? Pode. O SUS não cobre tudo. Hoje já cobre alguma prótese, mas dá para fazer alguma avaliação. O problema, na verdade, é gente qualificada e que tenha tempo para levar a queixa do paciente. Porque o cara vai para o SUS, eu disse que eu trabalhei 12 anos com isso, consegui tratar muito bem meus pacientes, sair, porque isso até eu diria, uma denúncia, muitos médicos roubando os pacientes do SUS, cobrando por cirurgias de próstata, dizendo que não há vaga nos hospitais, para que os pacientes paguem por fora aos médicos para serem operados. Eu saí do Hospital Santa Isabel porque uma grande maioria de médicos, na minha especialidade, fazem exatamente isso como rotina diária. E aquela velha história, eu tive que sair porque denunciei a diretoria do hospital e acabaram me tirando do hospital. Eu saí de férias e me tiraram do hospital. Era mais fácil me tirar do hospital do que tirar o esquema onde fazia parte toda a diretoria do hospital. E quem está dizendo aqui é o doutor Francisco Costa Neto. Não tenho medo de dizer o que eu estou dizendo aqui no rádio, no ar, no seu programa. Mas o Ministério Público entrou nessa briga com o senhor? Tentei falar com um deputado, um grande amigo, ele disse, não me diga porque eu não posso prevaricar. Eu acabei não tendo que fazer a denúncia, porque é difícil de provar, porque essas pessoas usam terceiros para receber o dinheiro e não recebem em cheque. Apesar de que, alguns anos atrás, isso era tão usual que os médicos recebiam em cheque. Eu vi muitas cenas da diretoria do hospital, não vou dizer o nome da diretora, com os cheques desses supostos médicos, que para mim isso não é médico, isso são pilantras, que usam a profissão para roubar os pacientes. Isso para mim é ladrão. Pode ter a melhor formação técnica, mas quem rouba e quem tem... Aí eu me pergunto, quem não tem caráter pode ser um bom profissional? Meu Deus, estou aqui assustado. Tá vendo que na classe também, em todas as classes existem esse tipo de gente. Eu fico assim, assustado. O Rodrigo lá de Guarajuba está dizendo, sinistra essa denúncia. E isso, se existe na área do doutor Francisco Neto, isso existe em outras áreas também, doutor. Todas as especialidades existem. Aí você chega no hospital público e diz, olha, aqui não tem vaga, mas você vai ali, paga X que tem a vaga. É horrível e tirar do povo que não tem o dinheiro. Nesse exato momento está acontecendo um incêndio aonde, Bruno Brasil? Na Avenida Magalhães Neto, ali nas proximidades do Hospital da Bahia, um carro do Sedex completamente incendiado. Abraão pergunta se foi uma carta-bomba. Para terminar, a última pergunta aqui, Milene. Vamos lá, a última. Doutor, eu quero saber por que eu tenho pouco esperma e muitas das vezes ele sai transparente. Existe algum suplemento para aumentar a quantidade de a cor? Aliás, é bom a gente até falar se existe diferença, né? Tem gente que fala. Existe diferença, assim, depende da frequência sexual. Quando você demora muito tempo para ejacular, esses espermatozoides que são armazenados na vesícula seminal, umas ampolas, ele sai com uma coloração mais amarelada. À medida que você evolui na frequência sexual, esse esperma ele se dilui mais. Quer dizer, o testículo não tem tempo suficiente para produzir a quantidade, então sai muito mais líquido seminal do que o próprio esperma. Mas há como corrigir sim se houver alguma alteração de volume ou de consistência do esperma, dá para corrigir. Bom, eu conversei aqui com o doutor Francisco Neto, andrologista e também urologista. Foi um bate-papo excelente. Eu gostaria de ter mais tempo para conversar com ele. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui e pelo que você faz aí pela população, viu? Obrigado pela oportunidade, né, de poder ajudar, até porque eu sei que quem está passando por um problema ouvindo o seu programa
vai ter mais um alento, né? Uma esperança de que as coisas podem se resolver. Fico triste ao contrário, porque inúmeros colegas que poderiam ter resolvido isso há muito tempo, uma coisa simples de resolver. Qualquer bom urologista faz, isso não é nenhum milagre meu. Qualquer boa formação técnica na área de medicina pode fazer e resolver o problema. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Doutor Francisco Neto, e aqui, Natalício diz o que para terminar? Parabéns ao doutor Francisco pela coragem de denunciar. Infelizmente, os órgãos encarregados de prosseguir com a denúncia não levam adiante. Isso é uma tristeza. O nosso país está... Eu diria que nós estamos numa ditadura já de esquerda há muito tempo. Uma ditadura pesada hoje. Eu acabei de colocar aqui num comentário de um excelente repórter da Folha de São Paulo, com Cristiana Lobo, em relação ao povo que não pode mais fazer críticas a políticos, porque senão pode sofrer sanções pesadas, até para cadeia. Gente, estamos aonde? Na Coreia? Aqui também tem. Milene, um abraço. Bom dia, Zé, bom dia a todos. Até segunda-feira a gente tá. Hoje aqui. Vamos a Pablo, né? Hoje temos Pablo Gold. É uma festa Gold Ouro para você. Tá bom. E hoje no Armazém de Vilas, a gente tinha um par de ingressos aqui, era para brincar com o pessoal, mas a gente sorteia de outra forma aí, né, Roda Bruno? Baiana será feito esse sorteio. Pronto, Maravilha. Valeu, Bruno. Abraão, e hoje vai tomar alguma cerveja? Hoje não. Moderadamente, todos os dias. Toma quantas todos os dias? Todos os dias, 5 cervejas. Agora, que horas? 1h, entre 1 e 3. Eu tenho esse intervalo. 5? 5, sim, latinha. 5 cervejas Ô, doutor, tomar muita cerveja não pode causar falta de ereção, não? Vai deixar o pinto bêbado. Bota a música do Pinto Bebo, Abraão. Fica bêbado, mas não cai, doutor. Ô Zé, você conhece o Mário? É claro, é a voz do coração. Ô Mário, você conhece o Zé? É aquele que tem fogão. Todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo quer ouvir Mário Quer Zé. Todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo quer ouvir Mário Quer Zé.